Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a verdadeira paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora mesmo sobre a sua vida e transborde sobre toda a sua família. Estou aqui mais uma vez, não por mérito meu, mas unicamente pela graça de Deus. E eu tenho a mais absoluta certeza de que você que me ouve agora também reconhece isso em sua própria vida. Se não fosse por essa graça inexplicável, por essa misericórdia que se renova a cada manhã, nenhum de nós teria chegado até aqui. Irmãos, eu não tenho como saber em detalhes as lutas que vocês têm passado aí no seu dia a dia, mas eu posso imaginar que a jornada não tem sido fácil. A batalha é real, ela é muito forte. O inimigo, nosso adversário, se levanta com fúria e com todas as suas forças com um único objetivo: fazer com que você desista de continuar nos caminhos do Senhor. Ele sabe o poder que há em uma vida dedicada a Deus. Por isso, até mesmo um ato simples como parar para ouvir esta oração, para se alimentar da palavra, muitas vezes se transforma em um desafio gigantesco, não é verdade? As distrações surgem de todos os lados. A mente se agita, o cansaço bate. O inimigo é esperto, ele é astuto, e é por isso que a palavra nos ordena a vigiar e a perseverar em nossa caminhada, em nossa fé. Amém? Permaneça firme, porque eu tenho certeza de que Deus tem algo específico para te entregar hoje, aqui neste momento. E eu não quero, de forma alguma, deixar de falar nenhuma vírgula de tudo aquilo que Ele colocou em meu coração para a sua vida. Irmãos, eu senti de forma muito forte no meu coração que precisava falar sobre a fé. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham estão confusos, estão em um lugar de incerteza, se perguntando: será que eu realmente tenho fé? Será que a minha fé é suficiente para que o milagre que eu tanto preciso aconteça? Eu quero trazer aqui um esclarecimento que está na Bíblia e é tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que você vai ficar impressionado ao perceber que talvez você já esteja no caminho certo. Talvez seja apenas uma questão de tempo, de perseverança, para que Deus faça algo extraordinário na sua vida. E se por acaso você sentir que precisa alinhar o seu coração com o coração de Deus, saiba que aqui é o seu lugar. Este é o momento para isso. Para entendermos isso, quero que pensem em uma cena. Certa vez Jesus parou no meio do caminho, reuniu seus discípulos mais próximos e teve uma conversa muito séria com eles, olho no olho. Ele queria saber o que eles realmente pensavam. Ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E as respostas eram variadas. A multidão estava confusa. Uns diziam: aquele é o profeta Elias que ressuscitou e voltou. Outros afirmavam: ele é João Batista. Outros ainda o viam apenas como um grande mestre, um homem poderoso em palavras e em obras. Mas Jesus não estava interessado na opinião da multidão. Ele olhou para os seus e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento de silêncio, foi justamente Pedro, aquele discípulo tão impulsivo, tão humano e que tantas vezes nós criticamos, quem se adiantou e fez a declaração que mudou tudo. Ele disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela hora, irmãos, Pedro acertou em cheio no alvo. Jesus ficou tão feliz, não com a inteligência de Pedro, mas com a revelação que ele havia recebido. E disse: Pedro, saiba que essa revelação aí não veio da carne e do sangue. Não foi você quem descobriu. Foi o próprio Pai que está nos céus quem revelou isso ao seu coração.
E é logo depois dessa declaração, desse alinhamento de coração, que Jesus diz algo espantoso em Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu vos dou as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem aqui na terra será desligado no céu. Irmãos, prestem muita atenção. Jesus não estava fazendo uma mágica. Ele não estava entregando uma ferramenta para que eles usassem de forma irresponsável para fazerem o que bem entendessem. Não era isso. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: agora que o seu coração se alinhou com o céu, agora que você entende quem eu sou e se alinha com o coração de Deus, agora qualquer coisa que você pedir, o Pai vai fazer. Ligar e desligar não é sobre orar para Deus prejudicar alguém, não é um poder para a vingança. Lembre-se que quando os discípulos, revoltados, quiseram que fogo caísse do céu, Jesus os repreendeu. E também não quer dizer que você pode ligar uma Ferrari ou uma mansão e Deus é obrigado a te dar. Não é isso, irmãos. O segredo é o alinhamento. Quando o nosso coração está verdadeiramente alinhado com o coração de Deus, aí sim, grandes coisas acontecem, milagres acontecem. Amém. Mas a grande dúvida da maioria das pessoas é sobre a sua própria fé. Todos nós sabemos que a fé é fundamental, pois a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a questão que fica é: como nós podemos usar a nossa fé? Nos evangelhos, Jesus constantemente encontrava pessoas em situações humanamente impossíveis. Uma dessas histórias, que parece muito simples, mas revela uma verdade gigante, está no livro de Mateus. A Bíblia conta que 2 homens cegos descobriram que Jesus estava passando por sua cidade. Naquela época, irmãos, ser cego não era apenas uma deficiência visual, era uma sentença social. Significava ser totalmente dependente da ajuda e das esmolas de outros. Pior ainda, era ser visto como uma pessoa amaldiçoada, alguém que estava pagando por um pecado terrível seu ou de seus pais. Tentem imaginar a profundidade da tristeza no coração dessas pessoas, vivendo em uma escuridão literal por fora e uma escuridão de rejeição e desesperança por dentro. Mas um dia eles ouviram falar de Jesus. E a fé no coração deles não começou como um sentimento passivo, mas como uma atitude, uma ação. Eles não ficaram parados se lamentando da sua condição. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles se levantaram e começaram a seguir Jesus. E mais do que isso, começaram a clamar, a gritar por misericórdia. Imaginem a cena: no meio de uma multidão barulhenta, 2 vozes desesperadas se erguem acima de todas as outras, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não se importaram com a vergonha com que as outras pessoas estavam pensando deles. Eles foram até o fim, perseveraram tanto que entraram na casa onde Jesus estava. E foi só então, depois de toda essa demonstração de fé ativa, que Jesus olhou para eles e fez a pergunta definitiva: vocês creem que eu posso fazer isso? A resposta deles foi imediata, sem hesitação: sim, Senhor, nós cremos. E então, irmãos, Jesus libera a palavra que sela o milagre, registrada em Mateus 9, versículo 29. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: seja feito conforme a sua fé. Olhem que coisa tremenda. Jesus não disse: seja feito conforme o meu poder, nem seja feito conforme o que vocês merecem. Ele colocou a fé daqueles homens como a medida para o milagre. Era como se ele dissesse: o canal que vocês abriram com a atitude de vocês é o tamanho exato do que eu vou derramar sobre suas vidas. A porta que vocês abriram com sua ação
determina o tamanho da bênção que eu vou liberar. E o que dizer de João Batista? O próprio Jesus disse que não houve um profeta maior do que ele, um homem fiel, corajoso, que preparou o caminho para o Messias. E como terminou a vida dele? Preso injustamente e decapitado por causa de uma intriga de uma mulher má, onde estava o livramento de Deus ali. Será que a fé dele falhou? Claro que não, irmãos. A fé o sustentou até o fim e ele cumpriu um plano eterno de Deus. A morte dele, por mais difícil que seja para nós entendermos, acabou glorificando a Deus, porque ele não renunciou à sua fé. A fé dele foi suficiente porque o fez suportar até o fim. Portanto, a pergunta de uma fé madura não é: se eu acreditar, Deus vai ser obrigado a fazer. A pergunta correta é: se eu acreditar, eu estou disposto a confiar em Deus, mesmo que a resposta dele seja diferente do que eu estou esperando? Essa é a fé que nós encontramos em Jesus lá no Getsemane. No momento de maior agonia e sofrimento, ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele expressou seu desejo humano, mas ele terminou a oração dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Este, irmãos, é o nível de fé mais elevado de todos. É aquela fé em que você pede com ousadia, mas se entrega com humildade. Então, como eu sei que Deus quer me curar, me libertar, me abençoar, a Bíblia é muito clara. Ela diz que Jesus é a expressão exata da vontade do Pai. E o que Jesus fazia? Ele curava os doentes, libertava os oprimidos, alimentava os famintos, perdoava os pecadores. A vontade de Deus, revelada em Cristo, é boa, perfeita e agradável. O que Deus espera de nós agora é a nossa fé. É por isso que Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem deseja se aproximar de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Não basta acreditar que Deus existe. É preciso acreditar que Ele é um Deus bom, um Deus que recompensa, que responde àquele que o busca. Então seja prático e sincero com você mesmo. Como você tem orado? Com a convicção de quem fala com um pai amoroso que quer responder, ou com medo e dúvida jogando palavras ao vento e sempre esperando o pior? E suas atitudes? Você tem agido como alguém que realmente acredita na promessa? Por exemplo, se você acredita que Deus pode te dar um esposo ou uma esposa abençoada, você tem feito a sua parte? Você tem frequentado lugares onde uma pessoa de Deus pode estar? Ou tem procurado em barzinhos e baladas, lugares onde as pessoas não querem saber de Deus? Pense nisso. Quando você acredita que o Pai te ama e tem o melhor para você, você ora com convicção e não aceita que a incredulidade tome conta do seu coração. Olhe para Abraão. A promessa que ele recebeu era 100% impossível aos olhos humanos. Ele tinha 100 anos, Sara tinha 90 e era estéril. Mas a Bíblia diz em Romanos 4 que em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. O segredo dele não foi nunca duvidar, mas foi se fortalecer dando glória a Deus, lutando contra a incredulidade. E é isso que você tem que fazer. Lembre-se, a fé é a porta para que o milagre chegue, mas é a perseverança que vai manter essa porta aberta até que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. E agora, se você foi tocado por essa palavra, nós vamos orar. Não saia, pois este momento é tão importante quanto a palavra que você ouviu. Senhor, meu Deus e meu Pai,
nós queremos te agradecer por esta palavra que foi liberada ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque Tu não és um Deus distante ou indiferente, mas um Pai que nos ama, que se importa conosco e que nos convida a viver pela fé. Ó Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que duvidamos do Teu poder e do Teu amor. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa passividade. Quantas vezes ficamos de braços cruzados esperando, quantas vezes reclamamos ao invés de crer e agradecer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Neste momento, nós ativamos a nossa fé e nos lembramos das Tuas promessas. Espírito Santo de Deus, eu peço, toca agora no coração dessa pessoa que está conformada com o fracasso, que não acredita mais na restauração do seu casamento, que não acredita que pode prosperar. Tira-nos, ó Deus, desse marasmo espiritual, dessa incredulidade. Onde houver uma pessoa angustiada, com depressão, com ansiedade, eu libero a Tua paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, toca no coração deste homem, desta mulher, para que ele possa dar a volta por cima, que possa acreditar que o Senhor é com ele. Assim como aqueles 2 cegos se levantaram e foram ao encontro de Jesus, nós também nos levantamos do nosso comodismo e vamos em Tua direção, Senhor Jesus. Tira de nós todo o desânimo e toda a frustração e enche o nosso coração com a Tua presença e a Tua força, em nome de Jesus. Amém. E agora, para você que ouviu esta palavra e deseja colocar a sua fé em Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você não tem certeza da sua salvação, eu quero te convidar a orar comigo. Onde você estiver, ore assim: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, coloco meu coração, meu futuro. Eu te peço, Senhor, toma conta de mim. Eu me arrependo de todos os meus pecados e abro mão de tudo aquilo que me afasta de Ti. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu na cruz em meu lugar e ressuscitou para me salvar. Eu te peço agora que o Teu sangue precioso me purifique e me perdoe de todo o pecado. Escreva o meu nome no livro da vida, me salva, me liberta, me transforma. É no Teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Meus amados, se vocês oraram de todo o coração, creiam que o Senhor os recebeu e que agora vocês são filhos e filhas amados de Deus. Por fim, irmãos, eu tenho percebido que muitas pessoas, mesmo tendo fé, não conseguem ter paz por causa da ansiedade. Deus não trabalha em um coração ansioso. Ele espera que você confie nele de todo o coração. Pensando em ajudar vocês, eu preparei um livro digital chamado Sem Ansiedade, onde selecionei 100 histórias da Bíblia e ferramentas práticas para você vencer de vez esse mal. É possível ter uma vida com mais paz. Se você sentir no coração, basta acessar o link ou o site que aparece na descrição para receber o seu. Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Basta você dar o primeiro passo. Que Deus te abençoe poderosamente.